Fala pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer o movimento das torres, né? A gente já fez o movimento dos peões. Aqui tá com o black, deixa eu voltar aqui para o white. Vim aqui em cima. Bom, vamos primeiro. No Git Bash, deixa eu ver se tá gravando certinho. Vai aqui, vai no cd cwamp www videoaulas chess git checkout-b chess 8. Aí agora a gente tem tudo que estava na aula 7 na aula 8. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Vamos mudar agora o movimento de black para white. Copia aqui. Vem aqui no navegador F5. Então se eu clicar aqui ele já mostra que eu posso andar com o peão. Se tivesse espaço eu poderia andar com o bispo. Já está podendo andar também com o cavalo. E agora a gente vai fazer a torre. Fazendo a torre, depois a gente faz a rainha, porque a rainha também é simples. Porque basta juntar o código que a gente fez para o bispo com o código que a gente fez para a torre. Então primeiro, vamos liberar espaço aqui. Vamos pegar esse peão aqui e colocar em qualquer outra casa. Esse peão de... Não, melhor. Em vez de pegar o peão, vamos pegar a torre de H1 e vamos colocar ela em D4. Vamos vir aqui, ó, H1, vamos pegar ela daqui e vamos colocar ela em D4, que assim ela tem espaço para andar para direita, para esquerda. Então aqui, né, ela vai poder ir para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Vamos lá, então vindo aqui no chess, vamos procurar pela função verify piece. Aqui tem a pass-fain, aqui, verify piece. Copia esse else if, cola aqui e aqui você digita rook. Daí aqui você digita rook e vamos criar essa função aqui, find moves rook. Então vamos já fazer assim, ó, copia isso aqui, ó, e já cola também aqui, e aí a gente muda para rook aqui também, ó. Então a gente já tem a função. Vamos dar um alert aqui, encontrar movimentos da torre. A gente ver se ele está encontrando a torre. Então cliquei, encontrar movimentos da torre, perfeito. Agora é o seguinte, a gente já tem a coluna que ele tá, e é o seguinte, a torre é super simples. Para cima eu incremento a linha, para baixo eu decremento a linha, para direita eu incremento a coluna, para esquerda eu decremento a coluna. Então vamos começar com para cima. Então, para cima. Seguinte, lembra que eu falei quando a gente estava fazendo o movimento para o bispo, que eu ia levar em consideração o máximo de movimentos possíveis para o bispo e parar esse movimento quando eu encontrasse movimentos que não fossem mais válidos? O mesmo vai valer aqui para a torre. Então eu vou levar em consideração que ele pode andar 7 casas, só que o loop ele pode parar antes desse 7. Por exemplo, aqui ele só andaria 3 porque a terceira casa tem uma peça adversária, que é um peão. Aqui ele já andaria 4 porque está tudo livre, e na esquerda ele andaria 3 e para baixo ele só andaria 1 e ignoraria a segunda, quer dizer. Então vamos lá. For, eu vou começar a variável i igual a 0, variável i menor que, nesse caso, 7, ou seja, ele vai de 0 a 6, né? Variável i incrementa. Ou você poderia colocar menor ou igual a 6, que daria na mesma também. Aí, como eu estou incrementando, vou fazer o seguinte, variável casa vai ser igual a coluna, mais, porque a coluna aqui eu já estou pegando, tipo, nesse caso, coluna D, então, D aqui, D, linha mais 1, então, D4, D5, então eu já pego aqui, ó, linha, cadê? Não está aqui, então basta que eu faça assim, ó, vamos usar, align não, vamos usar aqui, var linha, vai ser igual a line mais 1, porque aí a gente tem esse valor, ou seja, line mais 1, então 4, aí 5. Aí eu vou usar a linha aqui, então a coluna vai ser a linha, e aí ele está usando casa, vai ser a coluna, ou seja, D5, porque eu já incrementei 1. Depois de utilizar, incremente, então D5, depois ele vai para D6, D7, assim vai. Certo. Quer ver? Console.log na casa. F5, vamos abrir aqui o inspecionar elemento. Vamos aqui no console. Opa, console.
clica em cima da torre e você vai ver que D5, D6, D7, D8, D9. Só que aí, como não existe, aí ele começa, né, a realmente dar problema. Aqui ele tá dizendo que cannot read proper the length na linha... tudo bem, é porque ele tá tentando fazer acessar o índice. Não, ele tá dizendo que é a linha o quê? jQuery é a linha 2. Enfim. Tá, é porque... sim, também. Ele não tá retornando nada e aí ele não consegue acessar. É aquele problema que a gente teve na outra aula, mas tranquilo também. Aí o que é que eu vou fazer? Primeiro, se ele encontrar a casa, ou seja, casa size for 1, aí beleza. Ele verifica se nessa casa ele encontra uma peça. Se ele encontrar uma peça nessa casa, me diga que peça ele encontrou. Então, não tem size, aqui é a TTR class, tá? E aí é o seguinte, lembra, a gente também tem o mesmo esquema do type attack aqui, tá? A mesma coisa. Aí o que é que eu vou fazer? Se peça.indexOf type attack maior ou igual a 0, é porque essa peça eu posso pegar. Então, diga que x vai incrementar e que o moves x vai ser igual à casa atual, certo? Se eu não encontrar, e aí eu tenho que dar break porque eu tô dentro do for, tá? Então eu encontrei uma peça que eu posso capturar, diga que eu posso ir para essa casa e pare o código. Se eu não encontrar uma peça na casa, diga que eu posso ir, só que aqui ainda estou na condição de que eu encontrei, então eu posso ir para essa casa, moves x igual casa também. Deixa eu ver qual que é a outra alternativa. Se eu encontrar uma peça, mas essa peça não for uma peça que eu possa capturar, eu tenho que já dar break direto sem colocar essa casa como uma casa válida. Então, se eu vim aqui novamente, eu ainda estou com console.log. Não. Então vamos dar o return moves, que aí a gente já verifica o que ele está exibindo na tela. Nesse caso, para cima, ele tem que ir 2 casas, 3 casas. A terceira ele fica marcado como uma captura e aí a quarta ele não vai. Então cliquei, é isso mesmo. Vamos fazer agora o inverso. Vamos pegar esse for, vamos colar ele aqui. Então, para baixo, mesma coisa, só que nesse caso a coluna ela vai ter que decrementar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que novamente a variável linha vai ser igual a line mais 1. Nesse caso, linha agora vai ter que ser line menos 1, tá? Porque aí eu ganho um novo valor, eu admito um novo valor para ela. Aqui ele estava como line mais 1, utilizei para cima, aqui ele vai estar como line menos 1, então eu vou utilizar para baixo. O for vai ser ao inverso, ele vai começar de 6, tá? Até ele ser maior e até ele ser igual a 0. Então ele vai ser 6, só que nesse caso 7, né? Porque 6, 5, 4, 3, 2, 1 e aí o 0 para completar a sétima, percorrer a sétima casa. E aí nesse caso o i vai decrementando até que ele seja igual a 0. Então a casa nesse caso vai ser a coluna que eu estou mais a linha, e depois que ele utilizar a linha, que nesse caso era menos 1 na line atual, ele decrementa. Vamos comentar esse bloco. E vamos dar um console log na casa. Vamos ver o que é que ele vai encontrar. Então quando eu clicar, ó, ele disse que D3, então ele está em D4, então D3, D2 e D1. A partir de D1 ele não existe mais, então ele não vai mais encontrar a casa no DOM. Então descomenta esse bloco. Então se ele encontrar a casa, se nessa casa tiver uma peça, verifica que tipo de peça é. Se essa peça for tipo que eu posso atacar, diga que eu posso ir para essa casa. Se não, para o código. Então diga que eu posso ir, break, se não, para o código. Se não, diga que eu posso ir e incremente aqui. Aí retorne moves. Salva aqui, F5, cliquei. Então tá lá, só pode vir até aqui e aqui ele já não pode. Se eu tirasse esse peão daqui, ele já deixaria. A gente termina aqui e aí a gente testa com alguns fan test aqui, alguma coisa assim desse tipo, tá? A gente muda de lugares as peças. Agora vamos fazer para a direita. A direita vai ser já para
a coluna que eu vou incrementar. Eu tenho uma coluna, vou criar uma variável chamada n coluna, que vai ser igual ao número da coluna. Então eu vou buscar no obj search, nas colunas, por essa coluna. Só que como eu vou precisar incrementar e decrementar, eu vou garantir que seja um número isso aqui, porque se eu usar o mais, ele pode acabar concatenando sem incrementar. Então o número da coluna é esse. Tudo bem. Vamos aqui agora. Mesmo procedimento. Dessa vez vai ser incrementando novamente. Cola aqui. Então vou anota aqui, ó, para a direita. Então até 7, né? Menor que 7, então 6. Só que 7 começando do 0, obviamente. Então ele vai aqui. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e a linha vai manter. Então deixa eu ver aqui. Variável casa vai ser igual a... Eu tenho que verificar se ele encontra... Deixa eu ver, se ele encontra a casa, não é? Deixa eu ver, então se ele encontra a casa, ele tem que primeiro achar essa coluna, já que eu vou incrementar a coluna, no objeto de colunas. Então se, primeiro, próxima vai ser igual a se... como é que eu coloquei o nome? Eu esqueci. N coluna, número da coluna. N coluna mais. Tá? Então ele incrementou mais a coluna. Então se obj search nesse caso o índice, né? Obj search index nas colunas por esse índice, ou seja, a próxima coluna diferente que nulo, encontrou a coluna. Se ele encontrou a coluna, eu quero verificar se ele encontrou... Deixa eu ver, eu estou numa linha, se ele encontrou a coluna, então significa que ele encontrou a casa também. Então eu já posso direto aqui verificar os outros detalhes. Aqui já é o equivalente a eu encontrar a casa, tá? Porque eu estou numa linha que eu sei que já existe, porque eu estou nela. Então se eu incremento uma coluna que existe, significa que essa casa existe. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que criar a casa, né? Variável casa vai ser igual a o quê? A colunas próxima concatenado com a linha atual. Então line, porque a line não vai mudar. Se eu der um console.log na casa, ele vai me dizendo as casas que ele encontra. Então cliquei aqui, D4, E4, F4, G4 e H4. Tá vendo? Ele só vai até as que existem. Ok. Aí o que ele vai fazer? Se casa find piece size 1 peça vai ser igual a, copia isso aqui, cola aqui, attr class. Se peça.index of type attack for maior ou igual a 0, é porque essa peça eu posso capturar. Deixa eu ver quanto tempo de aula. Essa aula vai ser rapidinho. Então, x incrementa moves x vai ser igual a casa. Se não, essa peça eu não posso capturar. Então dá um break direto. Nesse caso tem que dar um break aqui também. E aí, no caso, encontrou a casa, diga que pode ir. Se nessa casa tiver peça, verifica a peça. Se não tiver peça, então else aqui, x++, moves x vai ser igual a casa também. A variável casa tá aqui dentro, então eu tô aqui, é isso mesmo, a variável casa tá fora, é isso mesmo. Então aqui ele já vai retornar. Eu tô com algum console? Não. Então cliquei, opa, vamos tentar ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar um F5 só para garantir. Clicar aqui, ok, não está retornando os movimentos da direita. Ok, então se ele encontrar isso aqui, diga que encontrou e entra aqui. A casa vai ser essa. Então calma aí, console.log na casa. D4. Ele só achou um. Naquela hora ele tava achando outras. Por quê? N coluna mais.
eu tenho que, no caso, toda vez que ele entrar aqui, tipo, ele deu o loop, ele tem que colocar n coluna incrementa. Deixa eu ver aqui se agora vai. Cadê o console log? Casa. Vamos ver se faz sentido. T4 ainda. Pessoal, eu dei uma pausa e aí eu fiz uns testes aqui. Aí vocês fazem assim, a solução que eu encontrei foi variável coluna atual vai ser igual a número da coluna mais 1. E aí aqui dentro ele utiliza essa próxima coluna para colocar, utilizar ela e depois incrementar. Então toda vez ele utiliza um que já foi incrementado para incrementar novamente. Aqui eu dei um console log para me ver o que está acontecendo. Esse aqui não precisa também. Se você vir aqui, ó, ele tá funcionando. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui foi os debugs. Então tá aí, ele já marca. Então se vocês quiserem conferir, esse foi o código. O código para o inverso é copiar isso aqui. Então para a esquerda, cola aqui. Aí a coluna atual vai ser igual ao número da coluna menos 1. Número da coluna menos 1. A variável vai incrementar até 7. A anterior vai ser igual à coluna atual decrementando. A anterior, se encontrar, entra aqui. Nesse caso, deixa eu tirar isso aqui que eu acho que nem... Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença. Não faz diferença, tá vendo? Então, ok. Então, o que é que eu ia falar? Assim, anterior, se encontrar, entra aqui. Aí a casa vai ser igual a na anterior aqui, mais a linha que eu tô, porque ele não vai mudar a linha. Se na casa encontrar uma peça, verifica se que tipo de peça foi. Se for um tipo de ataque, a casa pode ir, se não aqui. E acredito que seja isso. F5, cliquei, tá aí, ok? Agora vamos testar colocar umas coisas na frente. Vamos colocar esse cavalo preto aqui. Vamos colocar ele diretamente em E4. Então, cavalo de G3 para E4. G3. G3. E4. Cliquei. Tá vendo? Ele deixa eu capturar e daí já para direto. Vamos colocar agora esse cavalo. Vamos voltar ele para o lugar que ele estava. E aí vamos pegar uma peça nossa. Vamos colocar o peão. Vamos colocar o peão de F2 em F4. Então, F2, F4. Então tá aí, ele já para direto, certo? Vamos agora, eu vou dar uma pausa aqui, vou pegar algum fan position aqui e já volto. Peguei esse aqui, ó, que consiste em uma torre com um rei, dois espaços vazios, outra torre. E aí o mesmo no lado oposto, então aplica aqui, ó. Vocês têm, aqui no caso, vez das brancas, então se eu clico ele pode capturar lá. Aqui ele pode vir pra cá e não pode pegar o próprio rei. Então se eu mudo aqui pra vez das blacks, vezes blacks, aplicar, tá lá, certo? E é isso aí. Eu vou parar por aqui, deixa eu voltar aqui para o início. E aí na próxima aula, deixa eu ver, a gente faz aqui vezes brancas. Na próxima aula a gente faz, deixa eu ver, já foi, a gente faz a rainha, porque já foi o bispo, já foi a torre, já foi o peão, já foi o cavalo. A gente junta a torre com o bispo e faz o da rainha. Forte abraço e até a próxima.